Sejam muito bem-vindos, assustados, ao Cine Assustado de hoje. Dica de filme, um filme que já se tornou um filme cult de terror, The Evil Dead, indicação do Kaique Galves. Muito obrigado pela sua indicação, Kaique. Sou extremamente suspeito para falar desse filme porque é o meu filme de terror preferido. Ele foi feito em 1981, com um orçamento assim, baixíssimo. O filme The Evil Dead, A Morte do Demônio, ou aqui no Brasil também como traduzido para Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, ele conta a história de 5 pessoas, 5 jovens que decidem passar um final de semana em uma cabana. Então o Ash, que é a pessoa ali que é o que dirige, é o em tese mais responsável, ele consegue alugar uma cabana para um final de semana, para eles poderem beber um pouco, comer, e é uma cabana até então com um preço extremamente baixo, que ele não conseguiu achar por aquele preço na região, só que ele não passou a saber certinho, não chegou a ir lá antes para ver como que ela era, se era um lugar legal, se não era, ele simplesmente foi pelo mais barato e pela opção que tinha. Já parece um pouco estranha essa premissa, mas até antes deles chegarem na cabana, coisas estranhas quando eles entram ali naquele território próximo da cabana, coisas estranhas já começam a acontecer. O carro misteriosamente perde o controle, sendo que o Ash tinha regulado o carro para poder fazer essa viagem no dia anterior, mas ele acaba perdendo o controle de forma misteriosa. Passado o susto, sem muito problema, eles continuam seguindo para a cabana. Passando ali pela ponte que liga a cabana até a rodovia principal, era uma ponte extremamente velha. Quando eles passaram, alguns paus já começaram a cair. Eles até olharam, brincaram um pouco com a situação, mas eles não imaginavam que aquilo poderia se tornar bem pior numa situação de pânico. E se torna, já dando um spoiler aqui, mas eu acredito que esse filme não tem spoiler, porque é um filme extremamente conhecido, foi feito um remake também em 2013, que é muito bom, recomendo também, mas aqui a gente está falando do clássico de 1981. Assim que eles chegam na cabana, eles já se deparam com um ambiente extremamente sinistro, seco, um lugar que já tem uma energia extremamente negativa. Eles adentram, eles chegam ali na área da cabana e um banco ele já ali está se mexendo e não para. Parece que tem alguém sentado naquele banco, mas eles não veem absolutamente nada. Quando eles entram na cabana, eles veem coisas estranhas, mas até então é tudo misterioso porque é uma cabana alugada, mas ela tem bastante quartos, bastante cômodos, mas cômodos extremamente estranhos, com figuras esquisitas. Passado isso, para variar, ninguém dá muita atenção, chega a noite, eles estão se reunindo, estão fazendo uma festa e algo acontece. Um barulho acontece ali próximo, é a porta de um porão que se abre. Então os rapazes descem nesse porão para poder ver o que está acontecendo. Não acham nada a não ser algumas coisas estranhas, gravações, uma fita, algumas outras coisas, uma espada. Eles pegam algumas dessas coisas, levam para cima para o pessoal ali se entreter e tem um gravador. Nesse gravador, quando eles ligam o gravador para todo mundo ali escutar, o narrador dessa gravação começa a falar que ele era um arqueólogo, então aparentemente a cabana ali era de um arqueólogo, que ele usava aquele espaço para poder estudar essas escavações ou trazer algumas coisas para ficar um pouco mais tranquilo. E nisso ele diz que descobre um livro, que é um livro que, dizendo algumas palavras, ele invoca um certo tipo de mal. E aquele mal, quando ele disse essas palavras, aquele mal foi invocado e acabou tomando conta da cabana. Então ele conta nessa gravação que ele está sendo rondado, que ele está sendo observado e que o mal já existe naquele lugar. Isso já vai tendo uma certa ligação com as coisas que o pessoal foi passando até que chegou na cabana. O carro perdeu o movimento, a ponte, chegando ali em volta, as coisas mexendo sem ter ninguém. Então quer dizer que o mal já estava à solta. Como se não bastasse, naquela mesma gravação, o arqueólogo deixa evidenciado quais que foram as palavras desse livro que ele leu que trariam o mal, que trouxeram o mal para a Terra. E quando ele recita as palavras, forças malignas surgem da Terra e começa a possuir todos ali naquela cabana, um por um. Então cabe aos mais fortes
lutarem por sua sobrevivência e através desse livro que supostamente é a chave, o Necronomicon, que é o livro dos mortos, eles têm que acabar com essa maldição. Eu sou uma pessoa extremamente suspeita para falar desse filme porque é o meu filme de terror preferido. Eu sou muito fã do Sam Raimi, dos filmes dele. E esse filme ele traz uma certa nostalgia para mim, que eu assisti quando eu era criança. Desde então eu nunca parei de assistir. É um filme que eu assisto direto. É um filme considerado cult hoje, mas na época do seu lançamento ele foi considerado como algo grotesco, algo inassistível. Ele sofreu vários preconceitos dentro da indústria dos Estados Unidos. Ninguém queria pegar o filme para distribuir por ser um filme trash, baixo orçamento, extremamente baixo em todos os sentidos, nojento. Então ninguém queria pegar esse filme. Eu cheguei a ler algumas coisas que o próprio Stephen King ele avaliou o filme e disse que o filme tinha muito potencial. E isso, né, Stephen King, o rei do terror na época, essa avaliação dele contou muito para que o filme ganhasse força e fosse distribuído. Nos Estados Unidos não fez muito sucesso, mas foi ao redor do mundo que ele fez sucesso. Mas é o que eu estou falando para vocês, é um filme grotesco. Hoje eu diria que para muitas pessoas que vão assistir pela primeira vez é um filme bobo, porque hoje temos muitos outros filmes que fazem coisas parecidas, hoje é considerado clichê, mas esse filme lá de 1981, The Evil Dead, é o que abriu as portas para o terror que a gente tem hoje. E eu falo isso com muita certeza. Então, hoje, talvez que se você não assistiu e vá assistir por curiosidade, vai achar um filme muito ruim. Só que isso joga para a época, onde não tinham filmes que exploravam essa coisa, que exploravam o que é grotesco, que exploravam o que é sangue para todo lado. E óbvio, com um baixíssimo orçamento, isso tem que ser levado muito em consideração, porque com pouco o Sam Raimi e o Bruce Campbell, que é o que interpreta o Ash, foi um dos produtores executivos também. Então ele junto com o Sam Raimi, que eram grandes amigos, fizeram esse filme, junto com uma equipe quase que familiar ali de amigos, saiu esse filme que hoje é um super clássico, e eu indico demais. Depois desse filme, ele ganhou muito mais força, depois que esse filme foi lançado. Aí a gente teve a notoriedade do Sam Raimi, depois veio Uma Noite Alucinante 2 e depois Uma Noite Alucinante 3. Então formou-se uma trilogia. Uma Noite Alucinante 2 é uma continuação direta do A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante, que é esse primeiro que eu estou recomendando hoje. Eu vou até no vídeo da semana que vem fazer também uma review sobre Uma Noite Alucinante 2. É uma sequência direta, de onde o filme 1 acaba, o 2 começa e também é sensacional. Aí já temos mais orçamento, já temos mais efeitos especiais, mais pessoas envolvidas. O Sam Raimi dirige brilhantemente também e é também hoje em dia um filme cult do terror. Mas se você quer começar, assiste Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Eu sempre confundo os dois nomes, mas são os dois nomes do filme aqui no Brasil. Assiste, ele está disponível para aluguel. Você consegue alugar e assistir esse clássico do terror, sem dúvida um dos melhores filmes de terror já produzidos. Além de Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, tivemos outras indicações aqui no Cine Assustado no vídeo da semana passada. O Paulo Rogério indicou o filme Poltergeist, de 1982, sem dúvida é bem melhor que o remake. O Renato Souza indicou A Arte do Demônio e a Andrea indicou o filme 1408. Todos esses filmes muito bons, recomendo também. Gostou dessa dica? Deixa aqui nos comentários outros filmes para eu trazer o seu comentário nos próximos vídeos aqui do Cine Assustado. Semana que vem tem mais Cine Assustado, mais dica de filme. Vejo você bem assustado.